Bom, hoje eu falei que vamos se encontrar para mais tempo a partir da semana que vem. Não vai ser a partir dessa semana, porque tem o Bragg que está acontecendo essa semana, então eu já estou perdendo a primeira palestra, vou tentar de pegar a segunda. Mas começando semana que vem, vamos ter aula de quase 2 horas na terça e 2 horas na sexta. Beleza? Bom, quando eu vou ir para o Chile, vou deixar você com listas longas e sem trabalho fora da lista. Vai pro Chile? Hum? Vai pro Chile? Eu vou para o Chile não semana que vem, mas semana depois. Bom, as aulas vão ser... A da terça não vai ser 2 horas, porque tem o curso do Eduardo depois. Então vai ser tipo 1h45, um pouco mais longo que 1h30. Tá? Você está falando duração, eu pensei que ia começar a 2 horas. Desculpa. Não. É a duração. Bom, beleza. Então vamos lá. A última vez falamos sobre... Eu terminei com a proposição seguinte. A proposição 2.3. E é a seguinte. Você tem um anel. E nessa situação, spec de A ou spec de A é um espaço localmente anelado. Você tem uma descrição dos morfismos. Então, se você tem uma aplicação de anéis de A para B, então isso é um morfismo de anel. Um tal morfismo de anel induz um morfismo de espaços localmente anelados no sentido oposto, né? Então vamos ter uma aplicação F cerquilha que vai do spec de B com o feixe dele para o spec de A com o feixe dele. E a última é que qualquer morfismo de espaço localmente anelado entre dois esquemas afins vem de uma tal aplicação. Então, se você for olhar o functor que vai da categoria dos anéis para a categoria dos espaços localmente anelados, esse functor vai ser pleno e fiel. Bom, essa realmente essa parte vai ser o fato de ser pleno, né? Que qualquer morfismo entre espaços localmente anelados que são deste tipo, então qualquer morfismo entre dois esquemas afins vai vir do morfismo de anel. Então, conversamente, qualquer F cerquilha, mesma coisa do que aqui em cima, vem de uma aplicação de anel φ de A para B. Bom, ou seja, essa parte é dizer o functor anéis para o functor spec, né, que vai para espaços localmente anelados, é pleno. Isso o que significa? Qualquer hom aqui vem de um hom de anel. Esse é o fato de ser pleno. E, essa parte aqui é só dizendo que você tem um functor. Né? Qualquer aplicação do lado dos anéis vai dar uma aplicação de espaços localmente anelados. E, o fator de ser fiel é só dizer que a aplicação ao nível dos homs é injectiva. Isso não é uma coisa muito difícil. Vou deixar para você mostrar que se você tem dois morfismos de anéis que são diferentes, vão induzir aplicações diferentes. Mas isso acho que já é claro ao nível dos primos. Né? Se você tem dois morfismos de anéis,
diferente de A para B. As aplicações induzidas, quando você faz a pré-imagem dos primos, não vão ser a mesma. Ok. Pelo menos eu acho que isso seja verdade. Eu não pensei nisso faz muito tempo, mas acho que isso é verdade. Bom, a prova A e B já foram feitos. Tava uma coisa que fizemos no início da aula, da última aula, que era tipo, você quer mostrar que o talo desse feixe é a localização de A no ponto determinado. Né? Então, isso era só o fato dessa coisa ser um espaço localmente anelado. E B, eu falei sobre B no final da última aula, mas bom, ficou bem pequeno lá na esquina do quadro, então vou fazer de novo, só para que isso fique bem claro. Então, lembre que temos a aplicação induzida de spec de B para spec de A, é definida da forma seguinte: você pega um primo e você leva esse primo para φ inverso desse primo. Né? Tem uma aplicação φ entre de A para B e isso vai dar uma aplicação ao nível dos conjuntos specs. E para definir o que vai ser essa aplicação F cerquilha entre os feixes, vou definir uma aplicação φP, que vai ser a seguinte: você pegar o A, olha a localização, a pré-imagem do P, e você manda para B localizado no P. Isso é uma aplicação evidente. Você tem um A sobre F, você pode mandar o A sobre F para φ de A sobre φ de F. O fato do F não ser na pré-imagem do P significa que o φ de F não pertence a P. Então, essa coisa faz sentido como elemento da localização. E o φ cerquilha é definido do jeito seguinte. E preste atenção que na lista você tem que verificar que essa coisa é bem definida. Então, é bom você prestar atenção agora. Então, vai ser definido no spec, no aberto V, da forma seguinte. Então, eu quero pegar uma secção desse feixe no aberto V e mandar para uma secção do feixe push forward, do O spec de B, no mesmo aberto, né? Ou seja, isso é uma secção de O spec de B no aberto F inverso de V. Bom, como essas secções são definidas? Essas secções são definidas da forma seguinte: são aplicações S do aberto para a união das localizações onde eu pego todos os primos que pertencem a V e vou olhar a localização desses primos no Q. E, bom, então eu pego uma tal função, eu preciso dizer para você onde essa função vai. Né? Então tem uma tal função que, claro, bom, satisfaz a condição de ser localmente dada para quocientes. Né? Então, agora preciso obter uma função que vai ir do F inverso de V. Preciso ter uma secção aqui. Né? Essas coisas vão ser funções que vão do F inverso de V para a união dos BP, onde P pertence a F inverso de V. Beleza? Bom, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar um P que pertence a F inverso de V. A primeira coisa que eu vou fazer é usar a aplicação F para conseguir um elemento no V. Então, isso P vai ir para F, que é φ inverso de P. E depois, bom, porque eu queria ir para V, porque agora posso usar o S, né? Então, vou usar o S. Então, isso vai ir para a união Q em V de Q.
Então, isso vai usar o S. Isso vai ser S de φ inverso de P. Bom, estou escrevendo como pertencendo a essa união, mas na verdade, essa coisa pertence a um elemento dessa união, né? Pertence ao AP. Que estou avaliando essa coisa, o A φ inverso de P. Porque a propriedade do S é que quando você avalia o S no ideal primo, você vai obter a localização fora desse ideal. Alguma localização desse ideal primo. E finalmente, vou usar o φ de P, essa aplicação que eu defini no Talos, aqui. E essa aplicação bom, então vai ser φ de P de S de φ inverso de P. E essa coisa pertence ao BP. Então, pego um elemento no P e vou obter um elemento nessa coisa que pertence ao BP. Então, exatamente esse tipo de coisas. O que você tem que fazer na lista? Então, lista 1 mostra que isso é bem definido. O que eu quero dizer para isso? Eu já mostrei para você que eu começo com uma função assim e eu vou obter uma função assim. A coisa que eu não mostrei é, bom, a condição dessa função aqui, pegar um primo P e obter um elemento na localização BP, eu já mostrei, né? Eu sou uma composição assim. A coisa que falta nessa demonstração, não nessa demonstração, mas nessa definição, para mostrar que isso é bem definido, a coisa que falta é mostrar que essa condição de ser localmente um quociente é preservada. Ou seja, se você pega algo aqui que é localmente um quociente, para qualquer Q existe um aberto U desse Q, uma vizinhança U desse Q, tal que sobre essa vizinhança o S está dado para um A sobre F. Esse fato de ser localmente um quociente tem que ser preservado sobre essa aplicação. Ou seja, essa imagem, essa função aqui, talvez bom, essa aplicação que vou chamar de F cerquilha de S, essa aplicação aqui tem que ser localmente um quociente também. Beleza? Ok. E, bom, a parte que falta é a parte inversa. Então, eu quero começar com uma aplicação entre esquemas afins e voltar para ter uma aplicação de anéis. Então, vamos considerar uma aplicação entre esquemas afins. Spec de B e eu quero, bom, agora estou do lado da geometria, né? E eu quero voltar para o lado da álgebra. Então, uma coisa que eu posso fazer, eu vou ter que usar esses feixes, né? Porque onde a álgebra fica nessa parte de um espaço topológico como um feixe, toda a álgebra fica do lado do... Bom, não é verdade, essa aplicação é dada para... Mas, bom, se eu quero ter uma aplicação entre anéis, vai ser bom de olhar os feixes. E, em particular, o que eu vou fazer é olhar o que acontece nas secções globais. Então, nas secções globais, F cerquilha é dado com a coisa seguinte. Então, o que eu quero dizer é você olha o que o F cerquilha faz quando você olha a aplicação das secções, mas sobre o spec B inteiro. Então, esse feixe vai dar uma aplicação para qualquer aberto, o spec B inteiro é um aberto. Então, eu posso olhar o que acontece no spec B inteiro e vai ser algum push forward do spec A. Essa coisa avaliada no aberto spec de B.
Mas claro que essa coisa vai ser o spec de A, F inverso de spec de B. Mas F inverso de spec de B isso é o spec de A de spec de A. E, bom, vimos que quando você olha as secções numa aberto principal, é uma localização. Essas coisas são abertos principais, né? Esse é o D1. São os primos que não contêm, os ideais primos que não contêm 1. Porque essa condição é vazia, né? Um ideal primo nunca vai conter 1, que seria um anel inteiro. Então, esse é o D1 dentro do espectro de B, esse é o D1 dentro do espectro de A. Então, essas coisas são B localizado em 1, ou seja, B. E essa coisa aqui é A localizado em 1, ou seja, A. Então, vou obter uma aplicação assim, B de B para A, que eu vou chamar φ. Então, comecei com uma aplicação de anéis, uma aplicação entre esquemas afins. Olhando o que acontece nas secções globais dos feixes, você vai obter uma aplicação de B para A. Beleza? E, bom, agora parece que acabou mais ou menos, mas é um pouco mais complicado do que isso, porque ainda não usei o fato dessa aplicação entre spec de B e spec de A ser uma aplicação de espaços localmente anelados. O fato de ser localmente anelados aqui é crucial. Se você só tem uma aplicação entre espaços anelados, você pode fazer exatamente a coisa que eu fiz. O único problema é que o φ que você vai obter não vai dar... Tipo, se você vai do lado geométrico para a álgebra obtendo esse φ, você volta para a geometria usando a parte de B, você não vai voltar na mesma aplicação. Então, vou dar um exemplo um pouco mais para frente, que realmente é essencial ter aplicações de espaços localmente anelados. Bom, para qualquer P no spec de B, temos aplicações no nível dos talos. Essas aplicações vão de O spec de B, P, o spec de A, FP para o spec de A, FP e... Não, estou me enganando, estou fazendo alguma coisa errada. Fiz uma coisa muito errada. Desculpa. O F circular vai do lado oposto, né? Você tem... Então isso deveria ser spec de A. Spec de A. Isso é o spec de B. Inclusive a pré-imagem. A pré-imagem tem que ser F inverso do spec de A, né? Senão não faz sentido. Isso é o spec de B. Isso é o spec de A. B.
B, isso é B, isso é A. Desculpa. Então, quando você tem a aplicação de A para B, o nível dos specs vai ir de B para A, mas o nível dos o F cerquilha, bom, as funcionalidades chegam a ser um pouco confusas. Bom, é fácil se confusar, mas qualquer coisa que acontece do lado da álgebra é sempre o oposto do que acontece no lado da geometria, né? Então, os specs são um conjunto, são coisas geométricas. Então, vão ter a funcionalidade inversa das coisas que acontecem no lado da álgebra. Os feixes são feixes de funções, então são anéis, então são coisas algébricas. Então, qualquer funcionalidade que você tem de um lado, você vai ter do outro lado. Então, o F cerquilha, essa é uma coisa tipo do lado da álgebra. Então, vai ir de A para B. Então, vai ir do lado oposto que o F vai. Beleza? E isso é só porque você está fazendo um pullback de funções, né? Tem uma aplicação, você vai pegar uma função na imagem e fazer um pullback. Uma função no condomínio e você vai fazer um pullback. Bom, então temos aplicações assim nos níveis dos talos que vão de spec de A, F de P, para o spec de B, P. Essa coisa é a localização de A no FP. E essa coisa aqui é a localização do B no P. E essas aplicações são F cerquilha P, são as aplicações que são induzidas no talo quando você olha a aplicação F cerquilha. E bom, estamos num feixe, né? Então essa aplicação global tem que ser compatível com essas aplicações locais. Então temos um diagrama da forma seguinte. O φ é só o F cerquilha avaliado nas funções globais, né? Então temos nas secções globais. Então temos uma aplicação aqui, temos aplicações de restrições, né? Mas isso são tipo limite de restrições. Então você vai chegar no A, FP, e aqui você vai chegar no AP. Isso é o F cerquilha P. Temos um diagrama comutativo assim. E o fato de FP cerquilha ser local vai implicar a coisa seguinte. Então, o que significa que é local? Você pegar a pré-imagem para o cerquilha do ideal maximal dentro do BP e você vai obter o ideal maximal do anel A localizado em FP. Né? É isso que significa ser local. Beleza? Mas isso é usando esse diagrama, essa parte de baixo, né? Você pega o pullback para essa coisa. Mas você pode pegar o pullback composando essas três setas, né? Você pode fazer a pré-imagem aqui e depois pegar a imagem. Então, isso vai ser a mesma coisa do que olhar a pré-imagem de MEP dentro de B, a pré-imagem aqui e depois a imagem aqui. E bom, o que eu vou dizer é que a pré-imagem desse... Bom, a ideal maximal do AFP é o FP. Bom, desculpa. O que eu vou dizer é... Estou fazendo uma explicação muito ruim dessa coisa. Você pode pegar o ideal maximal aqui, pegar a pré-imagem aqui, pegar a pré-imagem aqui. O que você vai obter? O ideal maximal aqui é o P. Se pegar a pré-imagem, é o P. Se você pegar a pré-imagem, vai ser φ inverso de P. E esse aí, você pega o pullback assim, e você pega a pré-imagem assim, e pega a pré-imagem assim. Mas você também pode pegar a pré-imagem aqui e depois pegar a pré-imagem aqui. Então, fazendo
primeiro essa pré-imagem e depois essa pré-imagem. O que você vai obter? Você pega a pré-imagem aqui do ideal maximal, que é o P, vai ser o ideal maximal aqui, que é o F de P. Então, vai ser F de P e depois você pegar a pré-imagem. Mas pegar a pré-imagem do ideal maximal de uma localização vai ser só o ideal correspondente. O ideal em qual você fez a localização. Beleza? Então, essa é só dizer que esse diagrama é comutativo. Você pega a pré-imagem usando duas setas que são as mesmas. Beleza? E, bom, o que isso implica? Isso implica que a F no spec é um morfismo induzido por φ. O φ é uma aplicação de anel, então se você olhar a parte B aqui, você vai ver que uma aplicação de anel vai dar origem a uma implicação entre os specs. E essa igualdade aqui é exatamente a igualdade que fala que o F é definido usando o φ. O F concorda com o φ. Vocês estão vendo que é exatamente aqui que estou usando o fato dessa aplicação ser uma aplicação local. Se essa aplicação não é uma aplicação local, quando você pega a pré-imagem de um ideal maximal aqui, talvez não vai ser um ideal maximal aqui, você não vai conseguir identificar a aplicação induzida para o morfismo nas secções globais como uma aplicação que você começou com uma aplicação tipo geométrica, você vai ter uma aplicação algébrica, mas ela não vai necessariamente concordar com a aplicação geométrica não vai necessariamente concordar com tipo a geometrização da aplicação de anel que você conseguiu olhando as funções globais. Bom, tudo bem. Agora temos duas aplicações. Temos uma aplicação de espectro afim, no esquema afim. Temos o F cerquilha e temos F' cerquilha. Essa é a aplicação induzida por φ. Beleza? Então, eu comecei com uma aplicação entre os dois esquemas afins. Eu olhei o que acontece nas secções globais, então consegui uma aplicação de anel. Essa aplicação de anel, em virtude da parte B, me dá uma aplicação entre os esquemas afins. Agora, tenho duas aplicações de esquemas afins e F, acabamos de mostrar que F é igual ao F'. Então, temos duas aplicações de esquemas afins que são os mesmos quando você olhar o que eles fazem no conjuntos. Agora é só ver se vai ser a mesma aplicação de feixe. Mas as aplicações F cerquilha e F cerquilha linha, F' cerquilha, concordam nos talos. Isso implica que são iguais. Quando você tem duas aplicações bom, essas aplicações, o F ser a mesma coisa que o F', nos permite comparar a aplicação F cerquilha com a aplicação F' cerquilha, porque vão ser aplicações que vão ir, tipo, a aplicação F cerquilha, o que faz? Vai de O de spec B para o F, é isso? Não que eu não. O de spec A para o F push forward do O de spec B. E a aplicação F' cerquilha vai do O de spec A para o F' push forward do O de spec B.
mas essas coisas são identificadas, é a mesma aplicação. Né? Então, dá para comparar essas duas aplicações. E essas duas aplicações são as mesmas no talo, porque uma, no talo, é dada para esse F circulia P, né? A F circulia é dada para isso, mas essa aplicação aqui, a aplicação phi, é compatível com localização. Então, o fato de ser compatível com localização mostra que o F circulia também é dada para essa aplicação no talo. Beleza? Bom, agora vamos dar a definição de um esquema e vou dar alguns exemplos de esquemas. Primeira definição é a idade de um esquema afim. O que é? Um espaço localmente alienado isomórfico, não vou escrever, mas isomórfico na categoria dos espaços localmente anelados. Não na categoria, bom, realmente agora estamos trabalhando numa categoria que é categoria dos espaços localmente anelados, então muito importante que os morfismos sejam morfismos locais. Né? É um espaço localmente isomórfico a um espectrum spec A. O spec A. Bom, um esquema é a coisa que você, provavelmente, eu já falei que vamos colar esquemas afins para obter esquemas. Então, um esquema é um espaço localmente anelado, X ou X, tal que é coberto, bom, para qualquer ponto desse esquema tem uma vizinhança que é um esquema afim. Né? Então, para qualquer X em X, existe um aberto U. Eu quero dizer que U é um espaço localmente alienado. Então, em qual sentido? Existe U tal que... Bom, U é um espaço topológico, eu quero preciso ter um feixe de anéis sobre U, então vou pegar o feixe de anéis sobre X e vou fazer a restrição a U. E essa coisa é um espaço localmente anelado, tal que é um esquema afim. Por que essa coisa é um espaço localmente anelado? É um espaço topológico, tem um feixe de anel, né? A restrição de um feixe é um feixe. E é localmente anelado porque os anéis locais, no ponto P em U, é exatamente o anel local do OX no ponto P. Né? Porque a definição do anel local, você pega um limite de aberto. Então, basta só olhar os abertos que são conteúdos no U. Né? Esses são suficientes para ver que essa... Bom, se você preferir, o limite direito de todos os abertos que contêm o P vai ser o mesmo que o limite direito dos abertos que contêm o P e são conteúdos no U. Perguntas? Agora, um morfismo de esquema é um morfismo na categoria dos espaços localmente anelados. Então, não tem surpresa aqui. E mesma coisa, um isomorfismo é um morfismo na categoria dos espaços localmente anelados como um inverso. Bom, não vou falar, mas cada vez que eu falo um inverso que para ambos lados, né? Então, um inverso que é um inverso à esquerda e um inverso à direita. X vai ser chamado o espaço topológico subjacente.
e vai ser denotado bom, isso parece estranho, porque eu acabei de falar que ele é x. Então, o que significa que vai ser denotado P de x, espaço de x? A razão é que, com frequência, a gente não quer escrever x ou x cada vez que a gente está escrevendo um esquema. Então, como temos mais e mais facilidades com o esquema, vamos esquecer que tem um feixe. Não vamos esquecer que tem um feixe, mas o feixe não vai ficar na notação. Então, vou escrever um esquema x, e então x vai significar um esquema, não só o espaço topológico. Né? Então, quando eu só quero falar do espaço topológico, eu vou botar um SP de x, que é a notação do Hartshorne. E o x é o feixe estrutural. Beleza? Bom, então vamos dar alguns exemplos de esquemas. A maior parte são do Hartshorne, mas vou dar alguns. Vou dar pelo menos um que não fica no Hartshorne. Então, 2.3.1. Spec de K. K é um corpo. Spec de K é um ponto, né? É um ponto com feixe estrutural o feixe constante K. Então, isso não é muito interessante. Por que é um ponto? Bom, são os ideais primos de um corpo. O corpo não tem o único ideal primo e o ideal zero. Então, é só um ponto. Agora, por que o feixe é o feixe constante? Eu só preciso, para entender um feixe sobre um ponto só, eu já sei que o feixe avaliado no conjunto vazio é zero. É um anel zero. E quando eu vou avaliar o feixe no ponto, bom, nesse caso, é a mesma coisa do que avaliar, se você quiser, o spec de K de spec de K, que spec de K é o único outro aberto, né? Tem dois abertos, o vazio e a coisa inteira. Essa coisa é exatamente o D1, né? Um aberto, então a localização, se você quiser, do anel K no ponto 1, então é o K. Esse não é um exemplo muito interessante, mas vamos ver que pode ser interessante do ponto de vista aritmético. Né? Se você tem, por exemplo, uma extensão de corpus, bom, essa extensão de corpus vai dar uma aplicação. Bom, uma extensão de corpus é uma inclusão de K dentro de um corpo mais grande, né? Isso vai induzir uma aplicação de spec de K para o spec de K pequeno. E essas coisas são interessantes, são importantes, porque com frequência o que a gente vai fazer, se temos, por exemplo, tem muitas coisas que são... Bom, o ponto de vista relativo na geometria algébrica é muito importante. Então, com frequência, a gente não está só olhando para um objeto, mas está olhando para um morfismo entre dois objetos. Tudo bem, mas um caso tipo aritmético de interesse, por exemplo, você pode ter uma variedade algébrica, por exemplo, sobre os racionais. E, bom, do ponto de vista dos esquemas, isso te dá um esquema com um morfismo para spec de Q. Não vou falar exatamente por quê, mas você pode imaginar que, por exemplo, se o x é... Bom, se o x é... Bom, spec de Q, x, y, módulo alguns polinômios, algo do tipo, onde você vai ter uma inclusão do Q dentro do anel dessa Q-álgebra. Essa inclusão vai dar uma aplicação do spec para o spec de Q. Tudo bem? O que vai acontecer é que agora, se estou olhando uma extensão, por exemplo, posso pegar o spec de
K-bar, né? A inclusão do K dentro do K-bar vai dar uma aplicação do spec de K-bar para K. E vamos ter um pullback. Então, vai ter um diagrama cartesiano. Eu posso considerar uma variedade que é a extensão de... Você tipo, faz uma mudança de corpo para um corpo mais grande. Essas coisas são bem importantes para razões aritméticas, mas não só para razões aritméticas. Então, uma coisa que acontece muito é que talvez o Q não é o Q, mas talvez em vez do Q você tem um corpo desse tipo. Você tem um corpo algebricamente fechado com uma variável. Então, a situação aqui seria, por exemplo, você tem uma família de variedades, tipo uma família de curvas. Esse é o meu X, esse é o meu spec de KT, por exemplo. E esse corpo aqui vai ser, vou ter dentro desse spec de KT um spec de... Bom, talvez estou falando isso um pouco cedo demais, vou dar muito mais exemplos mais para frente. Mas esse é o ponto genérico que vai corresponder a... Bom, você tem uma inclusão do anel KT dentro desse anel de seu corpo de frações. O ponto KT vai corresponder a esse ponto genérico e você vai ter estou falando demais, mas tem várias situações onde você quer fazer o que a gente chama um câmbio de base. Então, passar dessa curva, por exemplo, a uma cobertura dupla ou uma cobertura tripla dessa curva. E a linguagem para fazer esse câmbio de base é exatamente esse tipo de pullback. Então, tem razões importantes para a aritmética, mas também para a geometria algébrica, porque esses tipos de aplicações entre esquemas afins de corpos podem ser interessantes. Então, era só um comentário que essas coisas são pontos, mas a aplicação entre pontos podem ser mais interessantes do que parece. Beleza? Perguntas? Não? Ok. Bom, agora que acabamos de ver o ponto, tem um análogo de um... Bom, vou falar talvez um pouco mais para frente, mas um dos exemplos mais simples é um anel de evaluação discreta. Em inglês é DVR, não sei se em português é AVD ou não é DVR. Okay. Um anel de validação discreta. Então, o que é um anel de validação discreta? Ou seja, é um PID, em português é domínio domínio de ideal principal. Domínio de ideal principal. Então, domínio de... É um PID, é um PID local que não é um corpo. Bom, em particular, você tem um único ideal maximal, né? Na verdade, você tem um único ideal primo que não é zero. E você vai ter esse ideal maximal vai ser gerado para um elemento que se chama um parâmetro de uniformização desse DVR. Um local, um anel local, um anel com um único ideal maximal. Bom, normalmente quando tem muitos adjetivos, é só acrescenta qualquer definição. E, bom, o que vai ser o spec desse R? Sim. Que são? 0 e 1. Então, você tem dois pontos. Você tem o zero e você tem o ideal maximal. E o que vai acontecer é que o ponto zero, o ponto M é fechado. Ou seja,
Se você olha todos os ideais primos que contêm o ideal M, o único ideal primo que contém o ideal M é M. Então, isso significa que M é um ponto fechado. Bom, na verdade, você já pode ver que se você tem qualquer ideal maximal, vai ser um ponto fechado, porque você pode realizar, você sempre pode considerar S fechado e vai ser um ideal maximal mesmo. E, bom, M é um ponto fechado e claro que o zero vai ser o complementar do M, né? Então, o zero é aberto, o conjunto zero é aberto e denso. Mas esse é o ponto genérico. E esse é o único ponto fechado. Por que é denso? Zero? Sim. Todo ideal primo contém zero. Desculpa? Todo ideal primo contém zero. Exatamente. Bom, mas qual é um outro jeito de dizer? Se você... Não, mas eu estou perguntando uma questão muito mais básica. Isso, bom, um fechado, quais são os fechados? São as coisas da forma V de A, né? São todos os ideais primos que contêm A. Se uma coisa do tipo V de A contém um ideal zero, tem que ser V de zero. Não tem outro jeito. Porque se você tem um ideal... se você tem um ideal que está conteúdo no ideal zero, você tem que ser o ideal zero. Então, é por isso que o zero é... Qualquer fechado que contém o zero tem que conter todos os ideais primos. Bom, beleza. E vamos considerar dois corpos que são sempre associados. Sempre que você está vendo um DVR, um domínio de evaluação discreta, você vai associar dois corpos a esse DVR. Um é o corpo de frações. E, bom, na verdade, já vimos isso no curso de Geometria Algébrica 1. Né? Nossos DVR no curso de Geometria Algébrica 1 eram tipo o anel local de uma curva. Né? Nesse caso, você tem dois corpos. Você tem o corpo de frações do DVR, que é o corpo de funções racionais da curva irredutível. E você tem um outro corpo. Isso é muito comum chamar um K grande e um K pequeno. E o K pequeno é o R módulo M. Então, temos um monte de aplicações que correspondem a essas coisas. Né? Então, vamos ver, a aplicação mais simples é a inclusão de R dentro de K. Essa vai dar a aplicação de spec de K para o spec de R. Essa aplicação vai mandar o ideal zero para o ideal M. Não, desculpa, para o ideal zero. E, bom, porque você pega o ideal zero aqui, pega a imagem e vai ser o ideal zero. E existe um automorfismo, mas esse é ruim, porque não é um morfismo de esquemas. Então, existe outro morfismo de espaços anelados, mas não é morfismo de espaços localmente anelados. Ou seja, de esquemas. Não é morfismo de esquemas. E esse é, bom, você pode pegar você pode pegar o spec de K
mandar o spec de R. Bom, o spec de K é um ponto, né? Então você tem duas escolhas para mandar um ponto para um ponto. Você pode para dois pontos. Ou você manda para o primeiro ou você manda para o segundo. Então você pode mandar S para o M. E esse é um morfismo de espaços anelados, porque você só precisa associar a essa coisa um S e o F, né? E o F cerquilha vai ser o seguinte. Você tem que descrever uma aplicação de spec de R para o F push forward do spec de K. Bom, mas qualquer coisa, essa coisa é uma coisa constante, né? Então, essa coisa vai só ser o K. E você tem que... aqui aqui não tem muitos abertos, né? Você tem dois abertos. Ou a coisa inteira, ou o zero. Quando você avalia o feixe na coisa inteira, vai ser o R. E quando você avalia o feixe no O, vai ser a localização fora do O. Mas se a localização fora do O é o R também, porque qualquer coisa que... ou você... Tem dois abertos, né? Que um aberto é o spec de R, e o outro aberto é o aberto que só contém o O. E esse é o D de M, né? Quando você olha a localização do R fora do M, esse é exatamente o R, porque um elemento que não é unidade maximal já é invertível. Então, desse lado, também é um feixe constante, mas o feixe constante R, e essa aplicação vai ser a inclusão. Você pode usar a inclusão do R dentro do K. Essa é uma aplicação de espaços anelados perfeitamente boa. Mas não é uma aplicação de espaços localmente anelados. Ou seja, esse morfismo aqui não vai ser um morfismo local. E é claro que não vai ser um morfismo local, porque se fosse um morfismo local, se fosse um morfismo de espaços localmente anelados, você pode olhar o que acontece no nível das secções globais. Mas você está vendo o nível das secções globais, essa é a inclusão do R dentro do K. Eu já mostrei que a inclusão do R dentro do K dá uma outra aplicação. Então você tem duas aplicações de espaços anelados que estão dando a mesma aplicação como conjuntos, né? E estão dando a mesma aplicação como conjuntos, estão dando a mesma aplicação nas secções globais. Mas não podem ser o mesmo, porque não podem ambos ser aplicações de espaços localmente anelados, porque já vimos que uma aplicação de espaço localmente anelado é determinada para o que faz nas secções globais. Ou seja, você pode recuperar uma aplicação de espaços localmente anelados só sabendo o que acontece nas secções globais. Mas essas duas têm a mesma aplicação nas secções globais, não são as mesmas. Então, não podem ser ambas determinadas para o que acontece nas secções globais delas. Faz sentido? Você consegue dizer que só tem uma forma de incluir um DVR no corpo de fazer. Exatamente. E... E, bom, não é local. Por que não é local? Você pode olhar o que acontece no talo F, no talo 0. E vai ser O de spec de R F0 para O de spec de K 0. E esse é o anel maximal, o anel local K0. Esse é o anel local R. O F0 é o fim inverso de 0, então é o 0. Então esse é o
desculpa, esse é o M, porque o F manda o 0 para o M. Então, esse é o anel local RM, mas você está vendo que essa aplicação é inclusão, né? Então, F cerquilha de 0 inverso do 0 não é igual ao M, porque é igual ao 0. Essa aplicação, a primeira imagem não manda o ideal maximal para o ideal maximal do outro. Beleza? Bom, tem uma outra coisa, como eu falei, tem uma outra coisa que acontece com esses DVRs. Tem o corpo residual. Então, temos uma aplicação sobrejetiva de R para o corpo residual. E isso vai dar uma aplicação de spec de K para o R, o spec de R. E agora você está vendo que essa vai mandar o 0 para o ideal M. Então tem tipo duas aplicações de um spec para um DVR, bom, claro que tem outras também. Você pode pegar uma extensão você pode incluir o K num corpo mais grande e você tem uma aplicação assim também, né? Componendo, sempre dá para pegar composições para outras aplicações. Mas tem duas aplicações muito naturais do spec de um corpo, ou seja, de um ponto para um DVR. Uma é o spec do corpo de frações, o outro é o spec do corpo, do corpo residual. Você está vendo que são coisas bem diferentes. O spec do corpo das frações vai para o ponto genérico. O spec do residual vai para o ponto fechado. Beleza? Então, a imagem que você deveria ter em mente é a seguinte. O spec de um DVR, isso tipo, bom, isso não é um segredo, mas é uma correspondência que é tão fiel, tão comum, que a gente sempre usa sem realmente questionar. Mas o spec de um DVR, um jeito de pensar nessa coisa é como sendo um disco muito pequeno. Um disco infinitamente pequeno. E realmente é um análogo na geometria diferencial. Se você quer dizer, bom, algo acontece, se você pega um disco suficientemente pequeno, a coisa é verdade nesse disco, na geometria algébrica vai ser um DVR. Mas é um disco de dimensão 1, né? É realmente um disco dentro de C, não um disco de dimensão mais alta. Se você pega um produto de DVR, talvez isso faz mais sentido como um disco de dimensão mais alta. E, bom, por que a gente pensa como um disco? Você tem um ponto no centro, que é o ponto maximal, e você tem um ponto genérico, que é tipo um ponto onde outras coisas podem acontecer, porque não é esse ponto especial. E uma situação muito comum vai ser uma situação onde você tem uma família de variedades, né? Talvez uma família de curva, não sei o quê. E você vai olhar uma aplicação de um spec de um DVR para esse esquema que é a base, para o B. Você vai ter um ponto aqui e você deveria pensar nisso como sendo um pequeno disco, né? E você pode perguntar, bom, o que é essa fibra especial? Qual é o comportamento dessa fibra especial? A fibra especial vai ser realmente uma fibra específica e você pode olhar o que acontece na fibra genérica. E a fibra genérica vai ser tipo a fibra típica que fica perto dessa fibra especial. Isso é muito usado, principalmente quando a gente estuda degenerações. Então, a degeneração é você tem uma família de variedades e uma família a maior parte das fibras são lisas, mas a fibra tem uma fibra central que é singular. Então, por exemplo, um exemplo bem típico seria uma família de quádricas, né, que degenera até ficar assim e, bom, depois do outro lado também volta a ser lisa do outro lado, né? Então, não sei, algo do tipo xy mais t x quadrado, talvez. Não. Isso é
mais 3x² mais y². Por exemplo, algo deste tipo, né? Isso seria uma dentro de bom, você pode pensar no t como sendo um parâmetro, né? Um parâmetro do tempo, se quiser. Quando t é igual a 0, você tem duas linhas. Quando t não é igual a 0, você volta até uma quádrica, que uma hipérbola, algo do tipo, né? E nessa situação, a gente falaria que, bom, essa é a fibra especial e você tem se você só se importa com as fibras que são muito perto, você tem uma situação dessas. Você tem um DVR e você tem uma fibra especial. Beleza? Então, é uma linguagem algébrica muito comum para falar dessas coisas que acontecem bem perto de um ponto específico. Bom, outros exemplos. Talvez eu deveria ter começado com esses exemplos que são os exemplos. Esse é um exemplo que não fica no Hartshorne. Bom, esse exemplo fica no Hartshorne, o exemplo do DVR, mas ele não fala do corpo residual, pelo menos não nessa parte do capítulo. Bom, exemplo 2.3.4 é o seguinte: se você tem um corpo qualquer, dá para olhar A1 de K, que é o spect de Kx. Então, quais vão ser os ideais de Kx? Os ideais primos de Kx? Bom, você vai ter todos os x menos a, né? Mas tem outras coisas também. Desculpa? Desculpa? Juan? O que é y? Zero. É isso? Sim, se o corpo for fechado, sim. Mas se o corpo não for fechado, você vai ter coisas... Você vai ter... bom, na verdade, a descrição melhor é... Você vai ter dois tipos. Você vai ter o ideal zero e você vai ter o ideal f de x, onde f de x é mônico irredutível. Então, esses são todos os ideais primos. Beleza? Desculpa? Se mônico e não irredutível não é primo. O ideal não é primo. Não, quero dizer que mônico tanto faz nesse momento. Mas bom, sim. Mas você vai ter repetição se você... Bom, é uma bijeção, é uma bijeção entre o... Bom, não quero escrever de novo, mas você entende que, dizendo essa, realmente são todas e não tem duplicamentos. Eu não boto um mônico, bom. Bom, esse é o ponto genérico. É denso. Então você começa a ver um pattern, né? Que quando você tem um domínio, você for olhar o zero sempre vai ser denso. O ideal zero sempre vai ser denso, para a mesma razão, né? Que eu falei que os fechados são das formas V de A e qualquer ideal A que está conteúdo no... Se o V de A contém o zero, significa que o zero está conteúdo no desculpa, se o zero pertence a um V de A, isso significa que o A contém um zero oposto, que o zero contém
o A significa que o A é igual ao zero, que significa que o V de A é igual a X. E, bom, então o ponto genérico é denso e todos os outros são fechados. Porque são ideais maximais. E, bom, na verdade, você pode olhar dentro do A1 de K só os f de x. Esse é um subconjunto de A1K. E essa coisa com a topologia de Zariski é isomórfico como um espaço topológico a A1 K de A1. Ou seja, realmente, se você quer o A1K que estamos estudando como um esquema, realmente você bota algumas coisas. Nesse caso, você só bota mais um ponto como um espaço topológico. Beleza? Então, esse não é muito interessante, não dá muita saber do que vai acontecer em geral, mas o próximo acho que dá uma boa ideia do que acontece em geral. Esse é o exemplo 2.3.4. Então, você está vendo o que acontece aqui, que pode ser a coisa mais interessante são coisas aritméticas, né? Que você pode ter tipo pontos que correspondem a polinomiais de grau mais alto. Se K for fechado, tipo, todos os pontos são iguais, senão não é uma coisa tão interessante que acontece. Agora, vamos olhar A2, mas vamos supor que K é igual a K, K é um corpo algebricamente fechado, só para simplificar, mas você vai ver que nessa situação as complicações são geométricas, não é só a aritmética que acontece, né? Então, nesse caso, a única coisa interessante é a aritmética. Nesse caso, já estamos matando a aritmética, suponhando que o K é igual a K bar. Então, o A2K é o spec de KXY. E quais são os ideais primos dentro de KXY? Desculpa? O zero. X menos Y menos V. Sim. E bom, AB pertence a K e FXY irredutível. Bom, vou dizer mônico, mesma coisa. Não, você não precisa mônico, mas se você quer uma objeção, mônico é necessário. Beleza, então nessa situação vocês vão ver que esses são fechados, né? Esses são os ideais maximais. A mesma coisa acontece se você for olhar, desculpa, não, falei bom, talvez não esse, talvez só, bom, se K é igual a K bar, então isso é verdade. Acho que estávamos só olhando coisas algebricamente fechadas no G1, então, não estou dizendo nada de muito interessante. Esses são fechados e esse é denso e esses não são densos e não são fechados. Então, se você pega um ponto assim, conjunto que contém esse ponto, e você pega o fecho, o que você vai obter? Então, qual é o fecho desse ideal? Essa é a coisa fechada mais pequena que contém esse ideal, então vai ser o V de f de xy. Então, vão ser todos os ideais
primos que contêm o f de x, y. Que são o quê? Se eu tenho, bom, quais são os ideais primos que contêm o f de x, y? O 0 não vai, né? Os g de x, y podem conter o f de x, y? Se eu tenho um outro ideal dessa forma, g de x, y, ou g de x, y não é exatamente, é irredutível. Então, teria que dividir o f de x, y, isso não pode acontecer porque o f de x, y é irredutível. E quais desses vão conter o f de x, y? Isso é a mesma coisa que os ideais x menos a, y menos b, tal que f de a e b é igual a z. A união f de x, y. Então, esse é um ponto único. O fecho desse ponto é uma curva. São todos os pontos a e b que satisfazem essa condição. Então, a imagem que o Hartshorne tem, por exemplo, é que você tem três tipos de pontos. Você tem um ponto genérico, que é esse xi. Esse é o fecho dessa coisa, é o A2 inteiro, é o plano inteiro. Você tem pontos fechados, que são, tipo, good old points, que são essas coisas. São pontos que já existiam no mundo da geometria algébrica 1, né? São pontos tipo da variedade. E você tem outros tipos de pontos que são, existem curvas, e para qualquer curva irredutível, essa curva irredutível tem um ponto genérico, que é o eta. Quando eu pego o fecho do eta, vou obter esse ponto genérico mais todos os pontos da curva correspondente a eta. E essa linguagem é muito útil, porque você pode dizer, bom, algo é verdade para o ponto genérico. Bom, isso significa que funciona fora de um fechado. Você pode dizer, bom, algo é verdade num ponto fechado. Isso não está dizendo nada, eu estou dizendo que é verdade nesse ponto, né? Mas você também pode dizer, algo é verdade no ponto genérico eta. Isso não significa que é verdade num ponto genérico, claro, porque o ponto eta já é bem especial, né? Já fica nessa curva. Mas o que vai dizer é que a coisa é verdade num ponto genérico da curva. Ou seja, tirando fechados que não contêm a curva, a coisa é verdade. Você pode tirar subvariedades da curva, tal que a coisa vai ficar verdade. E se você lembra, por exemplo, no curso de geometria algébrica 1, falamos sobre se você tem uma variedade, você tem uma subvariedade irredutível, tinha uma noção do anel local, de uma variedade afim ao longo de uma variedade irredutível. E é tipo, você olha frações, né? Você olha funções racionais que são regulares num ponto, tipo, que são regulares num ponto típico de Z. Então eram tipo A sobre B no corpo de frações racionais. Não deveria ter escrito isso no meio do desenho, né? É uma funções racionais. Bom, agora, tipo, esse não é um feixe, essa é a notação do Shafarevich, que isso era um anel, um subanel do corpo de funções racionais, de uma variedade afim, por exemplo. Essas eram as frações A sobre B no corpo de funções racionais do X, tal que você quer que o B não se anulasse completamente ao longo de Z. Então, você quer que o B, tipo, restrito a Z não seja zero, ou se quiser que o B não pertence ao ideal de Z. Essa é a notação do Shafarevich. E na nossa linguagem, isso vai ser o anel local no ponto genérico de Z. As coisas que não se anulam, tipo, as frações que não se anulam identicamente ao longo de Z são exatamente as coisas que genericamente não são zero ao longo de Z. Ou seja, frações
tal que, num ponto genérico, a fração faz sentido. Você não está avaliando algo sobre C. Beleza? Faz sentido? Bom, temos 10 mais minutos, então vou falar um pouco sobre a possibilidade de colar esquemas afins, ou, em geral esquemas, né, que não tem nada especial com esquemas afins nesse sentido. Então, esse é o exemplo 2.3.5. Mas vou falar um pouco mais do que o Archon fala. Né? Você tem x1, x2 esquemas, e você tem abertos o 2. E vamos supor que temos um isomorfismo entre o 1 e o 2. Então, podemos colar x1 e x2 ao longo de U1 marca U2. Essa construção é uma coisa muito típica, por exemplo, na topologia, né, a gente faz esse tipo de coisa. Então, você pega a união e você pega o quociente para uma relação de equivalência. Então, o x que vai ser o x1 união x2, concentrado para uma relação de equivalência, onde estou dizendo que x1 é equivalente a x2, se x1 for pertencer a 1 e φ de x1 é igual a x2. Que já implica que o x2 também pertence ao 2. Então, essa relação aqui é claramente uma relação de equivalência. Bom, talvez você tenha que mudar um pouco para falar de relação de equivalência, porque não é reflexiva, né? x1 não equivalência. Sim. Ou se x1 é igual a x2. Beleza. Não, isso não pode acontecer, são duas coisas que são diferentes. Então, não uma relação de equivalência, não. Não pode ser uma relação de equivalência, porque não pode ser reflexiva, porque são coisas diferentes. Mas tudo... Tá certo. X1 está relacionado com x1, né? Você quer colar o x1 nele mesmo, Sim. Sim, tem razão. Não, o x1... Eu estou fazendo... Não. Estou fazendo algo errado. Bom, estou fazendo uma coisa que... X é relacionado a x linha se x pertence a x1, x pertence a u1, x linha pertence a u2 e φ de x igual a x linha, ou x é igual a x linha. Essa é uma relação de equivalência e esse quociente faz sentido. Bom, vamos botar a topologia normal nessa coisa, né? A topologia de uma tal identificação é a topologia quociente, que fala que um aberto aqui, V em x é aberto, se e somente se I1 inverso de V e I2 inverso de V dentro de x1 e dentro de x2 são abertos. E aqui I1 é a inclusão de x1 dentro de x, e I2 é a inclusão de x2 dentro de x. E, bom, podemos definir um feixe sobre essa coisa, colando os dois feixes ao longo da identificação. Então, o x de um aberto V vai ser pares S1, S2, que pertencem a o x1 de V interseção U1, de I1 inverso de V, o x2 I2 inverso de V, tal que, você quer que tal que φ de S1 restrição a U1 seja igual a
S2 restrição ao 2. Vou escrever da forma seguinte. I1 interseção I1 inverso de V seja igual a φ de S2 restrição a U2 interseção I2 inverso de V. Desculpa, acho que agora foi. O X é um feixe. É claro que o X é um feixe com talos que são anéis locais, né? Porque você pode fazer a computação do anel local ou num aberto ou numa das verdades ou na outra quando você está na interseção. Se você está fora da interseção, não tem problema. E X é um esquema porque X1 e X2 são. X2 são esquemas afins. Não, só porque são esquemas. Então, você quer que exista uma vizinhança que seja um esquema afim, mas, bom, se você tem um ponto em X, em X1, se você tem um ponto que está representado para um ponto em X1, localmente você tem uma vizinhança isomórfica, uma vizinhança de X1, que vai ser um esquema afim. Se você tem um ponto representado para um ponto X2, você pega uma vizinhança em X2. Beleza? Então vamos dar dois exemplos disso que são simples. Um é bom e um é chato. Então um é tipo a coisa que você quer, nesse caso P1, e a outra é a coisa que você quer esquecer. Então, com frequência a gente bota mais um adjetivo quando a gente olha esquemas, a gente vai falar esquemas separados. Separado é exatamente evitar essa coisa chata. Então, primeiro exemplo é x1, x2 é igual a 1k e u1 igual a u2 é igual a 1k tirando 0. E vamos usar o isomorfismo entre u1 e u2. Está dado para t vai para 1 sobre t. E nesse caso, o x vai ser o P1k. Então não é algo muito surpreendente. Temos o x1 e vou pensar o x2 como sendo isso. E estamos colando essa parte aqui, a parte vermelha, com essa outra parte aqui. Colando essencialmente usando a identidade. A identidade é porque eu já fiz um desenho que está incluindo essa involução, né? Tipo, dizer que esse ponto, esse é o ponto 0 de x1, esse é o ponto 0 de x1, esse é o ponto 0 de x2, e o fato de ser em sentidos opostos significa que eu já incluí essa inversão. E, e o último exemplo que eu vou dar hoje é 2.3.6, que mais ou menos você faz a mesma coisa, mas você, então, x1 igual a x2 igual a 1k menos 0, a 1k, u1 igual a u2 igual a 1k menos 0, e você pega φ u1 para u2 a identidade, e vai para t. O que vai acontecer nessa situação? Você está pegando duas linhas e você está identificando as duas linhas fora de dois pontos. Então você está dizendo esse ponto igual a esse ponto igual a esse ponto. Então o que você vai acontecer quando você faz essa colagem? Que você vai ter uma linha assim com um ponto vermelho e um ponto roxo. Então, essa é uma A1 com duas vezes um ponto determinado. E esse é chato, é chamado não separado. E vamos ver o que isso significa mais para frente. Não vai ser a próxima aula, mas provavelmente a depois disso. Próxima aula vamos ver
Então, até agora falamos sobre esquemas afins principalmente. E a próxima aula vamos falar sobre o análogo de um esquema, de uma variedade projetiva. Então, tem uma construção. Bom, quando vimos variedades projetivas no curso de Geometria Álgebra 1, era usando polinômios homogêneos. Né? Você corta uma variedade no espaço projetivo usando polinômios homogêneos. Tem um jeito ainda mais intrínseco que vamos ver, que é usando anéis gradados. E tem uma construção que é paralela à construção dos specs, se chama a construção PROJ, que pega um ano gradado e pega, tipo, ideais primos homogêneos que satisfazem alguma propriedade e bota um feixe do mesmo jeito que a gente bota um feixe. E essas coisas são localmente esquemas afins, então vão ser exemplos de esquemas bem importantes. E são muito úteis porque dá para falar de coisas que são próprias, né? Lembra a noção de ser próprio, ter uma aplicação própria, que é mais ou menos você tem fibras compactas. Então são coisas que são completas, né? Que são compactas é útil ter essas coisas sem ter que colar coisas desse jeito muito artesanal e verificar que as coisas acontecem de um jeito apropriado. Beleza? Então, eu já mandei a primeira lista e, demorei um pouco para mandar, então provavelmente vou mandar outra na quarta que vem. Pode ser? Beleza.